Boa tarde, galera. Aqui é o professor Matsunaga para mais uma videoaula para o canal do Colégio Sigma. E a gente vai trabalhar hoje quadriláteros notáveis como revisão para as provas que estão por vir. Os quadriláteros notáveis são aqueles que a gente já conhece: trapézio, paralelogramo, losango, retângulo, quadrado. Então, assim, não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai dar uma revisada rápida agora, só para relembrar os conceitos e as propriedades dos quadriláteros notáveis. Vamos lá então, né? O primeiro deles é o trapézio. Trapézio, o conceito de trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. O lado de cima aqui paralelo ao lado de baixo. Nós temos dois lados que são oblíquos, segmentos que são oblíquos quando eles são iguais, quando eles têm a mesma medida, o trapézio é isósceles. Então vamos ver só algumas propriedades dos trapézios. A primeira, as bases, nesse caso aqui, são os segmentos AB e CD, e elas são paralelas. Nós temos que os lados AD e o lado BC são os lados transversais ou oblíquos. O ângulo alfa mais o ângulo beta somados perfazem 180 graus. Se o ângulo alfa for 90 graus, esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. Nós temos que, se o trapézio for isósceles, o lado AD ele é igual ao lado BC. Então essas são as propriedades dos trapézios. Agora os paralelogramos. Paralelogramos são quadriláteros, ou melhor dizendo, são trapézios que têm dois pares de lados paralelos. Vulgarmente falando, o lado de cima paralelo ao lado de baixo, o lado da esquerda paralelo ao lado da direita. Não esquecendo, paralelogramo, dois pares de lados paralelos. O lado AB paralelo ao lado CD e o lado AD paralelo ao lado BC. Propriedade dos paralelogramos. Primeira coisa, os lados opostos são congruentes, ou seja, o lado de cima é congruente ao de baixo, da esquerda congruente ao da direita. Os ângulos opostos são côngruos, ou seja, são congruentes. Os ângulos A e C são congruentes e os ângulos BD também são congruentes. Detalhe importante, as diagonais se cortam no ponto médio, ou seja, dessa forma a diagonal BD corta a diagonal AC, de maneira que a diagonal AC ela fica dividida em duas partes iguais e vice-versa. Eu adoro essa piada. A diagonal AC corta a diagonal BD em dois segmentos também congruentes ou de medidas iguais. Terceiro quadrilátero notável, retângulo. Para ser retângulo, o quadrilátero tem que ser paralelogramo, ou seja, ele tem que ter dois pares de lados paralelos, da mesma forma o lado de cima paralelo ao lado de baixo, o lado da esquerda paralelo ao lado da direita. As diagonais continuam se cruzando no ponto médio, mas a principal característica do retângulo, é que ele tem quatro ângulos retos. Ou seja, o ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, todos eles são congruentes a 90 graus. Propriedades, valem todas as propriedades do paralelogramo e as diagonais são côngruas, ou seja, são congruentes, elas têm a mesma medida e os quatro ângulos são ângulos retos, como eu já havia falado. Próximo quadrilátero é o losango. O losango ele tem dois pares de lados paralelos e esses lados são congruentes. Ou seja, para ser losango, o quadrilátero tem que ter dois pares de lados paralelos, como no paralelogramo, e os quatro lados de medidas iguais. Propriedades.
valem todas as propriedades do paralelogramo. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e as diagonais são perpendiculares entre si. E a última, os quatro lados são congruentes, como eu já havia falado. O próximo quadrilátero é o quadrado. O quadrado ele é losango e também é retângulo, porque ele absorve o conceito dos dois outros que eu acabei de mencionar. O quadrado ele tem quatro lados congruentes, por isso ele também é um losango, e o quadrado tem quatro ângulos de 90 graus, por isso que ele também é retângulo. Propriedades, valem todas as propriedades do retângulo, e a outra vale todas as propriedades do losango. As diagonais continuam formando 90 graus entre si, as diagonais se cruzam no ponto médio, ou seja, todas aquelas propriedades que valem nos anteriores também valem nos quadrados. Agora tem uma imagem aqui que vai dizer muito para vocês sobre esses quadriláteros notáveis, que é um esqueminha de conjuntos. Diagrama de inclusão entre conjunto dos quadriláteros notáveis. O primeiro são todos os quadriláteros, ou seja, todos os polígonos que têm quatro lados, são os quadriláteros. Depois disso vem os trapézios, que eles têm obrigatoriamente um par de lados paralelos. Os paralelogramos, que não apenas um par, mas sim dois pares de lados paralelos. Os retângulos, que têm dois pares de lados paralelos e ângulos internos 90 graus. O losango, ou os losangos, que tem dois pares de lados paralelos e todos os lados congruentes. E o quadrado, que é a junção, ou seja, é a intersecção, dos losangos com os retângulos. Ou seja, o quadrado são os caras especiais, né? Dito isso, depois dessa revisãozinha, a gente vai agora trabalhar alguns exercícios e para isso eu vou me dirigir até a mesa de apoio, tá? Para que a gente possa trabalhar dessa maneira mais coerente, mais didática, tá? Vamos lá então, né? Agora vamos para a mesa de apoio, então. Então, aqui no primeiro exercício que eu separei para vocês, a gente pode ver aí que a figura que ele menciona é um losango. E se é losango, valem todas aquelas propriedades que eu já mostrei para vocês. Propriedade dos losangos. Os quatro lados são iguais. Então, esse cara aqui, só um minutinho, deixa eu escolher uma tinta legal. Esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui. Esse lado também são iguais. Dessa forma, nos losangos, os ângulos opostos são iguais. Então, se aqui é 150, essa partezinha aqui também é 150 graus. As diagonais, elas são bissetrizes, então aqui esses dois ângulos são iguais. Esse carinha aqui é igual a esse carinha. Se aqui tem 150 graus, então aqui tem 15 graus e 15 graus. Por que eu posso dizer isso? Porque a soma dos ângulos internos de todo o triângulo perfazem 180 graus. Então 15 com 15, 30, mais os 150 dá 180. Então isso quer dizer que ali é 15. Obviamente, como as diagonais dos losangos bissecam os ângulos internos, aqui também é 15. E se desse lado aqui é 90, aqui também temos 90. 90 com 15 aqui já dá 105. Então isso quer dizer que o x é 75 graus. Perdão. 75, desculpa. Primeiro exercício concluído. Então, vamos para o próximo. Aí, o próximo exercício, ele diz, na figura a seguir, o exercício da PUC Campinas, a figura a seguir tem-se representado outro losango, ABCD, cuja diagonal menor mede 4, ou seja, essa diagonal aqui mede 4 centímetros. E ele pede dessa forma para que a gente encontre a medida do lado desse losango em centímetros. Então ele quer saber, eu vou chamar isso aqui de x, e x que é a medida do lado. Beleza, mas a gente sabe que as diagonais de todo losango, elas bissecam os ângulos internos. Se aqui em cima tem 2 alfa, aqui é alfa.
quer dizer 2θ, né? Aqui é θ. Obviamente, como esse lado aqui é igual a esse ângulo aqui também é θ. Um triângulo que tem 3 ângulos iguais, nesse caso aqui θ, é um triângulo que é chamado de triângulo equilátero. Então eu já posso dizer que o θ é 60 graus. Se o θ é 60 graus e o triângulo é equilátero, então a gente pode dizer que todos os lados são iguais. Se esse lado aqui é 4, todos os outros também são 4 centímetros. Resposta correta, letra D, de dado. Vamos lá para mais uma questão. Espero que tenha sido válida. Essa questão aqui ficou pequenininha, mas vamos tentar trabalhar. Mais uma vez um losango. Deixa eu melhorar aqui a cor. Em um losango, a medida do ângulo obtuso é igual ao triplo da medida do ângulo agudo. Nesse caso aqui eu já fiz uma artezinha aqui, o meu produtor vai gostar disso. Losango, tá aí um losango, e todos os lados são iguais, então esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ele diz que a medida do ângulo obtuso é o triplo da medida do ângulo agudo, ou seja, se esse ângulo aqui é alfa, o lado de cima vai ser 3α, ou seja, um é o triplo do outro. Obviamente, como os ângulos opostos são congruentes, então embaixo é 3α, do lado direito também é 3α. Dessa maneira, a gente já pode trabalhar da seguinte forma, que α mais 3α mais 3α igual a 360. Dessa maneira, eu vou fazer a somatória de... Isso vai dar 8α. 8α que é igual a 360. Isso quer dizer que α é igual a 360 sobre 8. Α é igual, dividindo por 4, vai dar 90 sobre 2. Α é igual a 45 graus. Dessa forma, achamos a medida do ângulo alfa. Só que ele pede para que a gente calcule as medidas dos ângulos. Dessa maneira, nós temos um ângulo aqui que é 45 e o outro que é o triplo dele. O triplo de 45, 135 graus. Beleza? Olá, galera, para mais uma questão. Como vocês podem ver, já temos mais uma questãozinha aí no quadro. Desculpa a numeração, talvez não esteja na sequência, mas aqui a gente tem um losango. E os losangos, como a gente sabe, são... paralelogramo. Os paralelogramos, como a gente sabe, são figuras que têm 2 pares de lados paralelos. E ele diz para a gente encontrar o valor do y, que é esse carinha que está aqui. Então vamos lá. Eu preparei também aqui uma artezinha. Vamos lá. O que a gente pode dizer? Como a gente está trabalhando com os ângulos internos desse paralelogramo, então eu posso dizer que se a gente somar os 2 ângulos que são colaterais, não é isso? Ou seja, o y mais o x mais 50, a gente encontra uma primeira equação, que é essa daqui. Somando os dois, eles têm que perfazer 180, que é uma propriedade dos trapézios. Segunda propriedade que a gente sabe, que todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, são iguais. Então eu posso dizer que o y vai ser igual a 2x menos 50, menos 150. Dessa forma, a gente faz um pequeno sisteminha, que já está aqui para vocês. Eu posso organizar mandando o 50 para o outro lado. Ele vai menos 50, 180 menos 50 dá 130. E organizando aqui, esse 2x, ele vem para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 2x mais y igual a menos 150. Eu multiplico a primeira equação por 2. Dessa forma, nós vamos chegar nessas equações.
x vezes 2 dá 2x, y vezes 2 dá 2y, 130 vezes 2 dá 260. Repito a de baixo, menos 2x mais y, que é igual a menos 150. Agora, trabalhando com o sistema por adição, cancelo os x e aqui fica 3y, que é igual a 260 menos 150 dá 110. Dessa forma, o y, o coeficiente dele passa dividindo, e eu posso dizer que o y é igual a 110 por 3. É uma fração, a gente não pode ter preconceito, não é isso? Dessa maneira, a gente encerra essa pequena revisão de quadriláteros notáveis, beleza? Então aqui, vamos lá. Voltando agora aqui para o estúdio. Espero que tenha sido útil para vocês. A intenção é só uma revisão rápida e incisiva no ponto crucial. Espero que tenha ajudado. Agradecendo aí a colaboração do DBG. É nóis. O produtor está se aperfeiçoando cada vez mais e vamos lá. Daqui a pouco tem mais uma aula. Obrigado.